Mais uma vez nós agradecemos a todos pela participação, tá, nesse nosso encontro. E essa palestra, então, ela tem como tema principal a cura com Jesus e os comandos da Operação Resgate, tá? Vamos compreender um pouco o objetivo principal dessa nossa instrução terapêutica é para desmistificar a ideia de quem é Jesus, tá? Muito importante as pessoas compreenderem isso, porque ao longo de muito tempo nesta terra, as pessoas têm um olhar muito equivocado em relação a Jesus, mas eu vou falar dele de uma visão cósmica. Eu vou falar dele sobre uma visão multidimensional. Eu vou falar de Jesus com relação à sua origem espiritual, cósmica e divina, tá? Porque nesta terra, neste planeta, as pessoas confundiram bastante. Confundiram a missão dele divina e cósmica, né? Existem pessoas que até, inclusive, pensam que Jesus permite que os problemas aconteçam nessa terra. Muita gente já me questionou, mas por que Jesus permite essas coisas, Mari? Né? Por que Jesus e os anjos, e que são tão poderosos, né? Que se dizem, né, tão assim poderosos, por que ainda tem tanto sofrimento nesta terra e assim por diante, né? Então nós vamos desmistificar essa ideia de que é Jesus o causador disso, tá? Ou que Jesus não faz nada por esta terra. Então vamos compreender nesta palestra essa compreensão de uma visão mais cósmica, porque nós temos que transcender essa ideia muito imatura em relação à energia de Cristo Jesus, tá? Vamos compreender. Por que temos que compreender isso? Para que as pessoas aprendam a orar, aprendam a se comunicar com Jesus, aprendam a se conectar com Ele, porque ao longo de muito tempo a humanidade foi se conectando não com o Jesus, o Cristo cósmico, aquele que representa a energia crística universal, aquele que precipitou essa energia aqui para a Terra, mas sim, as pessoas estão se conectando com os falsos deuses, os falsos profetas, os falsos gurus, que estão usando o nome dele. E ele falou muito claramente que muitos usariam o nome dele, mas não representariam as forças psíquicas, energéticas e divinas, tá? Então é muito importante, essa palestra ela tem como grande foco desmistificar esse entendimento, tá? E compreender como ele atua, como ele cura, né? Qual é verdadeiramente a missão dele, que tipo de frequência verdadeiramente ele sustenta nesse mundo, tá? Porque as pessoas também pedem cura para Jesus, pedem, né, fazem as suas orações, e tem gente que diz assim: nossa, mas eu rezo e Jesus não me atende, ou então não acontece aquilo que eu fico pedindo, né? E então vamos compreender um pouquinho, né? Como que Jesus cura, né? Como que a gente se conecta com essa força curadora de Jesus nessa visão crística, nessa visão cósmica, nessa visão da cura cósmica. Vamos compreender também as frequências de Maria, as frequências de Maindra, né? A mãe, a que esteve mãe, essa consciência divina que esteve mãe de Jesus, né? Vocês sabiam que existem algumas
instruções religiosas aqui neste mundo que desconsideram completamente a energia de Maria? Vocês sabiam que existem pessoas que não dão a menor importância para a energia de Maria? Pois é. Então, veja bem, e nós vamos entender quem é essa consciência. Porque ela trouxe um Cristo para a Terra, e vamos compreender o que é um Cristo, né? Porque as pessoas estão confundindo também Jesus Cristo. O Cristo não é o sobrenome dele. Cristo é uma frequência da cura cósmica. Vamos compreender, tá? Então veja quantas coisas que a humanidade ela confunde aqui, ou foi induzida, foi conduzida para confundir as coisas, né? E quem é que conduz esta humanidade a viver este tipo de comportamento, né? A esse tipo de, eu diria até, uma ignorância da nossa parte, né? Em não conseguir entender, porque se eu não consigo entender o que é a força de Jesus, ou o nome dele cósmico Samana, né, que a gente vai falar um pouquinho disso também, o porquê que ele tem esse nome Samana, que é um nome cósmico, né? Por que Maria Mahindra, por que Mahindra, por que ela tem esse nome? E assim por diante, né? Então, se as pessoas não têm essa compreensão de uma forma mais madura, de uma forma mais consciente, de uma forma mais expandida, elas realmente não conseguem entender como que uma cura cósmica atua nelas. E elas acabam ficando refém dessas forças que estão na matéria aí, né? Confundindo, enganando, manipulando de uma forma, nossa, extremamente perversa. O que é uma manipulação perversa? Uma manipulação perversa é as pessoas que estão à frente de certos processos espirituais e religiosos aqui nesse mundo, que se dizem místicos, esotéricos e religiosos, né? Que se colocam nessa condição, espirituais, espiritualistas, eles estão conscientemente fazendo coisas para enganar a humanidade, para não permitir que ela se conecte com a energia de Cristo Samana, de Jesus e de Maria Mahindra, né? Então é bem complexo isso. Então isso se chama uma manipulação perversa, ou seja, as pessoas, muitos seres, conscientemente sabem quem é ele, sabem quem é Maria, sabem quem é a energia de Antuak. O que é Antuak? É também a frequência cósmica do aqui conhecido como Pai São José, que foi pai de Jesus, né? Representou a energia paterna aqui de Jesus, e também, dentro de uma visão mais dos mestres ascensionados, ele ancorou a energia do raio violeta, como Saint Germain, né? Então, veja bem, né? As pessoas precisam ter esse tipo de conhecimento para que elas entendam o verdadeiro processo de desenvolvimento de uma cura na energia da cura cósmica e na energia de Cristo, tá? Vamos compreender então, diante de toda essa grandiosidade dessas consciências, mas afinal de contas, então, Mari, como que ele cura, como que acontece as libertações, como que acontece um processo de resgate, porque como vocês viram, né, vocês estão acompanhando ali, para quem está ao vivo, está acompanhando as lâminas, e para quem vai assistir depois, vai receber as lâminas. Para quem está assistindo ao vivo, quem quiser, nós disponibilizaremos as lâminas também, tá? Então, vocês estão vendo ali a cura com Jesus e os comandos da Operação Resgate, né? Então, o que é essa Operação Resgate? O que se consolida essa Operação Resgate? Também vamos falar sobre isso.
E por fim, então, vamos refletir, vamos compreender com uma visão mais cósmica, mais expandida, mais amadurecida. Afinal de contas, por que aconteceu então a perseguição, o julgamento, a condenação, e por fim, então, o desencarne de Cristo Jesus de uma forma bastante cruel, que foi através então da crucificação. Por que é que efetivamente tudo isso aconteceu, né? O planeta Terra, ele é sim um planeta que ele está numa frequência de grande avaliação kármica, de grande purificação e de grande juízo, né? Está realmente passando por uma seleção muito grande este planeta e esta humanidade, tá bom? Então havia há muito tempo permeando o quadrante estelar do sistema solar um planeta onde ali vivia um grupo de raças estelares, estavam aqui para uma grande evolução espiritual, tá? Uma evolução divina em um mundo, em um universo material, tá? E estes habitantes, eles acabaram se envolvendo com energias retrógradas, tá? Com energias da matéria, energias densas, porque olha só, acompanhem ali na lâmina, tá, gente? No universo material, aqui, onde nós temos a Via Láctea, tá? E onde nós temos várias galáxias, melhor falando, tá? Nós temos mais de 100.000 galáxias só no sistema do universo material aqui, desse quadrante que nós estamos. Então, aqui existia, aqui nesse universo matéria, principalmente na primeira, segunda e terceira dimensões da energia, da estrutura do universo material, nós temos os chamados, os conhecidos alienígenas, os extraterrestres, as energias, as raças estelares materializadas, tá? Eles são mortais, tá? Eles não são imortais, eles são mortais. Então eles precisam de muita tecnologia para poder manter a sua vida funcionando, tá? Então o que acontece? Quando desceu uma energia imaterial para um universo material e se posicionou em um mundo aqui, em um mundo com consciências, com seres que receberam códigos de luz imateriais, esses seres perceberam que os códigos de vida dos mundos imateriais era uma preciosidade sem tamanho, porque eles perceberam que as energias imateriais são onipresentes, são oniscientes e onipotentes, ou seja, são energias imortais. Percebe? Então o que aconteceu é que houve uma invasão aqui daquele mundo há eras, que estava fazendo um processo evolutivo aqui, e a humanidade, ou os seres estelares que ali estavam fazendo uma evolução, eles se envolveram com forças da matéria, tá? Eles se envolveram com energias muito densas, e houve então a decaída dessas raças estelares, desse mundo ali que permeia o sistema solar, tá? E desse mundo que decaiu, que se envolveu com forças da matéria, formaram então dois planetas, a Lua e o planeta Terra,
tá? Então, as forças cósmicas, divinas e materiais da Operação Resgate, que nós vamos já falar um pouquinho o que é a Operação Resgate, elas desceram, né, dessa energia aqui, porque a Operação Resgate é um grupo de consciências divinas, cósmicas, que atuam nas leis dos mundos e dos universos, tá? Eles são aqueles que vêm nos mundos densos, nos mundos da matéria e colocam uma evolução cósmica. Fazem o processo do julgamento cósmico, da seleção das almas e do encaminhamento das almas para os seus vários níveis de evolução espiritual. Compreendem? Muito bem. Então, eles vieram aqui e geraram um trabalho de limpeza, purificação e expurgo de energias e dividiram esta humanidade, estes seres estelares, em duas frentes de energia: a energia da Lua e a energia da Terra. Então, também compreendam, quando a gente fala, por exemplo, na astrologia, onde eu sempre pego a Lua e o Sol, né? Então, a Lua representa os nossos resquícios kármicos que toda a humanidade tem com relação a essas energias decaídas, tá? As forças do universo decaídas. Muito bem. Então, é por isso que a Terra precisa de cura, porque a Terra é um sistema que abriga centenas e milhares de seres humanos, milhões, bilhões de seres espirituais aqui, que estão passando por um nível de cura muito elevado, tá? Então, o que acontece? Mas esta cura que o planeta precisa, como vocês podem ver na próxima lâmina, a cura que o planeta precisa é a cura cósmica, certo? Então vamos entender o que é esta cura cósmica. Por que precisa da cura cósmica? Porque a cura cósmica, ela é um sistema de libertação espiritual que trabalha dentro de leis superiores, tá? Porque para este mundo, como vocês viram nas aulas anteriores, né? Aqui, além dessas almas que aqui caíram, vieram também as almas de outras constelações, do quadrante estelar do universo da matéria. Tem milhares de almas aqui do quadrante estelar, do que a gente chama da Grande Guerra de Órion, do portal da Ordem do Dragão Negro, que é uma organização estelar perigosa, tá? Ela lida com forças inimagináveis, tá? Então, existem milhões de almas aqui que estão aqui. Capela, Talsete, Boronac, Pleiades, das energias dos Anunnakis e entre outros, estão aqui, tá? Estão aqui em processo de exílio kármico, tá? E também estão aqui almas em processo de êxodo, almas que se envolveram com essas forças, mas aceitaram um processo de cura, tá? Os processos de exílio são almas que não aceitam cura, e os processos de êxodo são almas que têm a probabilidade de se curarem, tá? Então, aqui neste mundo nós temos 3 níveis de cura, como vocês viram lá no curso de genealogia. Ou é uma prisão, ou seja, as almas estão aqui, aquelas que vieram em caráter de exílio, elas podem estar aqui em processo de prisão, ou seja, elas não conseguem fazer aquilo que elas queriam em nível galáctico, tá? Elas estão dentro tem o planeta Terra, imagine aqui, pensa aqui comigo, o planeta Terra, aí tem o sistema solar, tá? E toda a faixa que envolve todo o sistema solar e todo o planeta Terra, existe
uma energia que se chama barreira de frequência, tá? É como se fosse uma quarentena cósmica. Foi necessário fazer isso pela hierarquia da Operação Resgate. Uma parte dessas consciências fizeram isso, isolaram o sistema solar e a Terra para que pudesse ocorrer o resgate das almas, porque se isso não tivesse ocorrido, então muitos mundos de outras galáxias vizinhas, entre elas Andrômeda, Antares, né, elas seriam afetadas por essas forças materiais e densas, tá? Então, a humanidade e o sistema solar vive num processo de quarentena cósmica, que isso está em processo de libertação. Bom, então, diante desse fato, muitas almas vivem nessa condição de prisão espiritual. Outras, aquelas que aceitam um nível de cura, entram no caminho de um hospital, vamos usar esse termo, né? Ou seja, elas vão se curando, elas vão se trabalhando, elas vão se regenerando, elas vão aceitando sair dessa condição. E outras que já aceitaram isso, que já estão compreendendo como é o nosso caso, que a gente está aqui, né? Então, nós já entramos no caminho de uma evolução de um nível escolar, que são almas que trabalham no autoconhecimento, estudam, fazem cursos, palestras de energias elevadas, ok? Não. Então, por exemplo, Mari, me dá um exemplo de uma energia imaterial, a misericórdia, tá? A misericórdia é uma lei imaterial. E a cura cósmica, quando Jesus aqui veio, essa consciência divina veio para cá, ele carrega os códigos da misericórdia, tá? Por quê? Porque ele é uma consciência que criou esta lei. Ele é a própria lei. Ele é a própria misericórdia. Percebe? Muito bem. Misericórdia, como vocês podem observar na lâmina ali, para quem está acompanhando, né? Misericórdia, tudo é perdoado. Tudo pode ser perdoado. Então vocês vão compreender por que Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, tá? Então essa é uma lei superior. Para que eu consiga acessar a essa lei superior, eu já vou dizer como que a gente faz para acessar essas leis e esse nível de cura, tá? Bom, depois, outra lei aqui é a lei que Maria Mahindra também carrega nos seus códigos, que é a graça. A graça é uma lei. Por isso, Ave Maria, cheia de graça, porque a Maria carrega essa lei na sua essência, na sua energia supra-humana e suprafísica. Percebam que interessante isso, né? Então, às vezes a gente fala coisas, né? Veja quanto conhecimento nós ainda temos que entender para compreender como que Cristo, Maria e Antuaque curam, né? Outra lei também ancorada por Antuaque, observem ali, a justiça divina, tá? Então, a justiça divina, ela representa uma lei cósmica, uma lei imaterial, tá? Que significa justiça divina a cada um segundo as suas obras, ok? Então, as pessoas confundem justiça divina com vingança aqui na Terra. Aqui se confundiu muito isso, tá? Justiça divina com vingança. Então, é bastante lamentável que a humanidade aqui acabou se envolvendo achando que estava cometendo justiça com as próprias mãos, né? Ou então, às vezes, as pessoas passaram por situações difíceis aqui, ainda passam, e ficam vibrando numa energia de raiva, né? De
sabe, querer que, ai, mas aqui faz, aqui paga, porque esse aqui, né, um dia esse aí vai pagar e não sei o que. Essa é uma vibração de vingança, tá? É sutil, mas é uma vibração. E a justiça divina, ela é bem diferente. A justiça divina, ela atua com a nossa escolha de nós nos tornarmos pessoas melhores. A justiça divina, ela atua com a avaliação dos passos que nós vamos dando aqui neste mundo para nós nos tornarmos pessoas mais equilibradas, mais harmonizadas e nos esforçando muito, estudando, trabalhando, que eu já vou dar para vocês os pontos ali, né? Que essa energia, nós temos que entrar para que essa energia realmente possa atuar intensamente conosco, tá? Então, Cristo Samana representa, ele possui todos os códigos de luz das almas, das mônadas na sua consciência. Vocês conseguiram me ouvir? Cristo Samana possui, ele sabe o nome estelar de cada ser humano que está aqui na Terra e aceitou os códigos de luz com ele. Então ele tem na sua mônada cósmica, suprafísica e supra-humana, todos estão com ele e ele está com todos, tá? Muito bem. Então ele tem esses códigos, ele sabe todos quem estão aqui na Terra que aceitaram o caminho cósmico e divino com ele, ok? Estão todos sob a irradiação da sua mônada, tá? Bom, e a energia, por exemplo, da onde que Jesus, né? Da onde que Jesus tem, ou Samana, né? Agora vocês entenderam o porquê Samana, né? Porque Samana, ele tem essa onipresença da sua irradiação cósmica de trazer, de puxar todas as outras consciências que estão na matéria para um caminho de evolução. Essa é a força dele, tá? E esses códigos monádicos, eles estão no sistema de Antares, como vocês podem ver aqui no sistema de Antares, onde nesse sistema galáctico foi colocada a informação do destino cósmico de cada partícula do universo e funciona como se fosse uma base entre o sistema solar e as outras galáxias, tá? Então aqui no sistema de Antares é como se fosse um banco de dados onde ali estão todas as informações de nós. A nossa história kármica está ali, ou a nossa história estelar está ali. Então, prestem atenção, muito cuidado com esse negócio de registros acásticos. Quem fica acessando o registro acástico aí, vocês estão me entendendo? Ninguém acessa a um registro de uma mônada, a não ser se você está aprisionado com essas pessoas e elas vão colocar muitas informações falsas em vocês, tá? Um registro acástico cósmico só é acessado por Cristo Samana, tá bom? Então, quando alguém chegar para você e ficar falando, né, ficar dizendo, porque eu vejo você assim, porque você é assado, porque você não veio de não sei aonde, e vai para não sei lá, porque a tua vida passada é assim, é assado, né? Olha, gente, tenham muito cuidado. Se essa pessoa não tem uma consciência cósmica, divina, em unificação ali, é armadilha, é perigo, tá bom? A Margarete, entendeu? Para poder acessar a um nível com a cura cósmica, todos devemos ter cautela, por isso que não se enfrenta uma força negativa em nível físico aqui na Terra. Se quando você identifica uma força negativa, você silencia e ore, medite e entregue para a hierarquia que não tem corpos para poder atuar, que são pura luz, porque eles sustentam
uma energia de libertação que eles não ficam aprisionados, mas nós com esse corpo aqui, nós ainda temos uma lei kármica da mortalidade. Então nós somos suscetíveis ao desencarne, ao enfrentarmos as forças da matéria nesse sentido, tá? Então, diante dessa realidade, quando Cristo veio para cá, ele sabia que ele ia ser crucificado, isso era uma coisa óbvia. Então, prestem atenção, não, a partir de hoje, gente, eu sei que vocês não fazem isso, mas se algum dia fizeram, ou se alguém, amigo, conhecido, faz, tenta o melhor que você pode compreender isso. Mas gravem o que eu vou dizer, Jesus não é o responsável pelos problemas da Terra. Não foi ele que fez isso. Não foi ele que fez a Terra, não foi ele que fez os seres humanos que estão destruindo a Terra. Ele é uma consciência supra-humana que comanda um projeto da Operação Resgate, ele é a própria lei que aplica a evacuação planetária, a libertação das almas, a purificação das almas, ele é a lei, ele é o juiz e ele é o que dá o comando a muita coisa, a ele e Maria, tá? Então, não fiquem mais culpando, por que Jesus permitiu isso? Não foi Jesus, foi todas as escolhas que você fez, equivocadas, que você tem um acúmulo kármico, e aí você vai ter que se resolver com isso, tá? Bom, então quando ele veio para cá, ele sabia que para descer aos mundos infernais, nas realidades infernais, lembra lá do universo que a gente viu? O universo material e depois o submundo, -1, -2, -3 e assim por diante, até -7, vocês lembram disso? Na aula passada? Então, ele sabia, todos sabiam, toda a hierarquia da Operação Resgate sabe que para poder descer a essas dimensões, quem está em nível físico vai ter que desencarnar. Então, o desencarne dele foi planejado. Foi planejado para ele poder descer aos mundos infernais. E quando ele ficou os 3 dias ali, a hierarquia desceu com ele, porque ele tinha que descer até lá. Essa era a única forma dele descer, dele estar nos mundos infernais. Quando ele desceu, o campo de luz dele abriu portais para que a hierarquia descesse junto com ele. Certo? Os corpos, Maria ficou encarnada, mas ela tem corpos superiores que desceu junto com ele. Toda uma hierarquia de forças superiores que amparam ele, que são milhares, milhões, desceram com ele. Desceram e fizeram o primeiro processo de evacuação desses seres, né? Levaram esses seres transladados para outros universos, que nós nem sabemos que universos que eles estão, mas já foram levados, tá? Então, quando Jesus desencarnou daquela maneira, bom, primeiro, por que aquela forma poderia ter sido evitado? Poderia, pela própria humanidade. Mas a humanidade escolheu outras coisas, né? Então, a hierarquia sabia, mesmo agora, gente, mesmo agora, nesse final de ciclo kármico, a humanidade poderia estar escolhendo uma evolução superior? Poderia, mas ela, por enquanto, não escolheu. E dificilmente, pelo menos uns 70%, 80% não vai escolher, tá? Então ela sabe disso, é a probabilidade, né? Um mundo denso como esse, né? Não tem muita coisa, vai ter que aplicar a lei e fazer o processo de expurgo mesmo, tá? Então, quando ele desceu, ali instaurou-se todo um inquérito cósmico, né? Ali ele conseguiu descer aos níveis inferiores e conseguiu, né,
dar os encaminhamentos, a sua energia já foi pegando aqueles seres, já foi levando, já foi as forças do comando da Operação Resgate já desceu, já envolveu num campo eletromagnético e levou embora. Levou embora no mínimo 50%, tá? Sobrou uma parte aí. Nesses 3 dias foram os dias que ele ficou ali fazendo essa primeira leva, tá? Então, a vinda de Jesus para este planeta e a descida dele para os mundos das trevas foi para que se instalasse a hierarquia na superfície do planeta Terra, porque senão ela não conseguia se instalar de jeito nenhum. Então eles tiveram que limpar os mundos infernais para que a hierarquia conseguisse se manter na fisicalidade, ajudando a humanidade, porque nem isso se conseguia, tá? Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. Vamos nos falando, tá? Reflitam bastante sobre o que a gente falou, reflitam bastante sobre as escolhas, reflitam, não tenham medo de tomar decisões em suas vidas, tá? Vão firmes, que o caminho é por aí, tá? Agradeço do fundo do meu coração a todas e tenham uma ótima noite de descanso e amanhã a gente se vê às 6 horas. Tudo de bom para vocês, tudo de bom a todos. Obrigada.